corridas forçam os engenheiros a passar dos limites, desenvolver soluções engenhosas e manipular as regras sem quebrá-las. Aqui estão 5 casos de engenheiros que levaram esses limites tecnológicos ao máximo. O primeiro deles é a Brabham BT-46B. Os anos 70 foram uma constante inovação no mundo do esporte automotivo, e o lugar mais evidente disso era a Fórmula 1. As regras eram mais tranquilas, permitindo fazer experimentos com grandes airboxes, asas com diferentes designs e, no caso do Tyrrell P34, 2 rodas extras. Mas foi no final dessa década que a inovação atingiu seu pico. Depois de anos de testes, Colin Chapman finalmente produziu o primeiro carro de Fórmula 1 com ground effect, em 1977, o icônico Lotus 78. Resumindo a genialidade desse carro, ele funcionava basicamente como uma asa de avião de cabeça para baixo, gerando uma grande quantidade de downforce. Saias de borracha também foram adicionadas para diminuir a pressão de ar embaixo do carro. A quantidade de gripe era absurda. Isso forçou Gordon Murray, engenheiro da equipe rival Brabham, a buscar algo similar. Ele precisava gerar mais downforce que a Lotus, algo bem difícil, porque a Brabham usava um motor plano de 12 cilindros, ao invés do excelente Ford DFV da Lotus. Isso significa que ele não teria espaço para fazer uma carroceria que funcionaria como uma asa. Determinado, Murray encontrou uma solução alternativa no livro de regras, que dizia um dispositivo móvel usado principalmente para dar vantagem aerodinâmica não era permitido. Então, ele usou um grande exaustor que tinha como função principal refrigerar o motor, mas também criaria uma grande zona de baixa pressão debaixo do carro. O carro estreou em 1978 no GP da Suécia, em Anderstorp, e dominou a corrida. O diretor do time, Bernie Eccleston, fez os pilotos se qualificarem com os tanques cheios, para não mostrar o potencial dos carros tão cedo. Na corrida, Niki Lauda rapidamente passou o primeiro colocado, Mario Andretti, em sua Lotus, e imediatamente abriu distância, vencendo a corrida com 34 segundos de vantagem. Infelizmente, a Associação dos Construtores da Fórmula 1 pediram para que o carro fosse retirado, pedido que foi atendido pelo dono da equipe. O carro nunca competiu novamente, e ainda segura o título de ser o único carro da Fórmula 1 que tem o recorde de 100% de vitórias. O segundo caso é o Celica GT4, do Toyota Team Europe. Tem times que decidem manipular regras, e tem outros que decidem quebrá-las. Em 1995, o Toyota Team Europe, ou TTE, escolheu a segunda opção. Depois da loucura do Grupo B, a FIA estava determinada a não deixar a velocidade sair do controle. O resultado disso foi o requerimento de um restritor na turbina, reduzindo o ar admitido em aproximadamente 25%, resultando em uma perda de 50 cavalos. Os especialistas do departamento de corridas da Toyota desenvolveram uma passagem secundária do ar para a turbina. Quando o carro estava rodando, o restritor ia se mover apenas o suficiente para deixá-lo ineficiente. Quando o carro parava, molas forçavam o restritor de volta para sua posição. O design era tão bem realizado que o carro passou em várias inspeções técnicas antes que alguém percebesse o que acontecia ali. Max Mosley, o presidente da FIA, disse: "É o dispositivo mais sofisticado e engenhoso que eu ou os técnicos experts da FIA vimos por um longo tempo. É tão bem feito que não tem espaços aparentes para sugerir que havia algum meio de abri-lo." A FIA ficou impressionada com o time da Toyota europeu, mas eles infringiram seriamente as regras. O time foi banido pelo resto da temporada de 95 e a temporada de 1996 inteira. O terceiro carro dessa lista é o Chaparral 2J. Muito antes de Gordon Murray ter a brilhante ideia da Brabham BT-46B, existiu o Chaparral 2J. Como o BT-46B, o Chaparral tinha saias, feitas em Lexan, não borracha, e também 2 exaustores que permitiam gerar uma baixa pressão embaixo do carro. Diferente do Brabham,
o Chaparral usava um motor separado para movimentar as pás do exaustor, deixando o V8 da Chevrolet livre para mandar toda a sua potência para as rodas traseiras. Essa combinação deu uma vantagem inacreditável para o carro. Graças aos exaustores produzindo um nível constante de baixa pressão, independente da velocidade do carro, o 2J tinha o mesmo nível de downforce a 50 km por hora ou 200 km por hora. Infelizmente, o carro sofreu com problemas mecânicos nos anos 70 ao longo da temporada da Can-Am, mas McLaren e outros competidores viram o potencial do carro e pediram para o Sports Cars Club of America banir essa tecnologia, e foi o que o clube fez. Quarto carro, o Lotus 56. Colin Chapman era um gênio. Desenvolveu o primeiro carro de Fórmula 1 com chassi monocoque e ajudou a popularizar o Ground Effects. E isso não é nem o começo de suas conquistas. Ele não fazia coisas pela metade e não seria diferente com o Lotus 56. Chapman sempre foi fã do Indianapolis 500 e dominou o evento em 1965 com Scott Jim Clark. Quando o carro turbina de Parnelli Jones quase ganhou em 1967, quebrou faltando 3 voltas para a bandeira quadriculada, Chapman decidiu desenvolver seu próprio carro com turbina. E quando falo turbina, não é um termo como este, e sim uma turbina daquelas que voam em aviões. O 56 foi construído do zero, como um carro de corrida inovador, desenvolvido para fazer o melhor uso dos seus 500 cavalos de sua turbina Pratt & Whitney. E se colocar um motor a jato no carro não é inovador o suficiente para você, Chapman usou essa potência nas 4 rodas. Isso tudo em 1968. Infelizmente, o carro não apresentou os resultados desejados. Na Indianapolis 500, 3 carros entraram, 2 quebraram e um deles bateu. Mas na qualificação, Joey Leonard fez uma volta de 276,1 km por hora, que na época foi o recorde da pista, e o carro ainda seria mais rápido se a US Auto Club não tivesse forçado a Lotus a limitar a entrada de ar para 35%. Pouco depois da Indy 500 de 1968, a Auto Club baniu essa tecnologia completamente, junto com seu sistema de tração integral. Por último, a Williams FW14. A Williams FW14 foi indiscutivelmente o primeiro carro moderno da Fórmula 1. Altos orçamentos da época permitiram o engenheiro projetista Adrian Newey a tentar algo novo e abordagens inovadoras quando estivesse projetando o que seria o primeiro carro da Williams. O FW14 teve um número inacreditável de características, incluindo uma transmissão semiautomática, um sistema de controle de tração avançado para o seu tempo e o mais pioneiro de todos, a suspensão ativa. Graças às suas tecnologias de ponta e o motor 3.5 V10 Renault, a Williams era imbatível, vencendo os campeonatos de 91 e 92 com facilidade. Mas nem tudo era perfeito. Em 1993, a FIA estava preocupada com o custo das equipes e as velocidades insanas que esse sistema de suspensão estavam gerando. O horrível acidente com Alex Zanardi em Spa também trouxe preocupações com a segurança. A Lotus de Zanardi teve um vazamento no sistema hidráulico e ele acabou indo para as barreiras na velocidade máxima. Em 1994, a FIA finalmente tomou a decisão de banir esse sistema de suspensão ativa, baseada no fato de que muitos times não podiam pagar por ele. Uma boa decisão para o corte de custos, mas uma má decisão para a inovação. Esses foram os 5 carros banidos por serem muito rápidos. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.